Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Será que ficou parecido? Ficou? Tô tentando, Paulinho, uma hora acerto. Bom, a gente tá aqui no Encontro de Pastores Líderes de Jovens e a gente tá fazendo um momento especial aqui, chamando o pessoal que trabalha com a criatividade e com humor aqui no Jovens da Verdade, no MPC. Então, participando com a gente, Marcos Botelho. Sou Joe, Marcos Botelho aqui, sempre contando aí com quem passou o bastão pra mim, Jaziel Botelho, meu papai, meu amado, tá aqui. Ele vai começar a chorar. Sempre sonhei ter um filho como você. Obrigado, papai, obrigado. Coitado do André. Fala isso na frente do André, tá, por favor. Bom, aqui também tô feliz, tô cheio da graça e de graça, com grandes amigos, grandes irmãos, e um deles é o Paulinho, que eu conheci há muitos anos e que estamos no ministério também, na luta, e o Paulinho faz o que eu nunca tive coragem de fazer, se veste de palhaço. Paulinho Palhaço aqui com a gente. É isso Deus aí, Jaziel Botelho, o grande Que mestre Deus de te todos. abençoe. Se eu sou o que sou hoje é porque subi em ombros do gigante. Esse gigante é você, Jaziel, com as suas charges, Mas eu soube que com as hoje eu suas tô... comédias. E quantos pastores tinham medo de você, Jaziel, porque nunca mexa com humorista. Ele fala o que ninguém tem coragem de falar. Eu vi que o humorismo é perigoso. Você viu o que aconteceu com o Je suis o quê? O jornal lá? Os humoristas morreram, Je suis humorista. levaram tiro, Cartunista tá morrendo, Jaziel. Pai, eu vou voltar a fazer charge de novo, porque eu não sabia que era tão importante ser chargista. Cuidado, Jaziel. Não, mas eu não faço charge de Maomé de jeito nenhum. Não, por quê? Não, porque eu Você respeito. fez do Maomé da nossa época aí, que era o Caio Fábio. Com o Caio tem autorização dele de fazer a charge. A primeira charge que eu fiz de sucesso foi com o Caio. Tive que pedir autorização. Que charge que foi? Qual charge? Que charge? Ah, Qual ano e teve que local? várias. Não, a primeira mais ou menos que você lembra. Ah, eu lembro uma boa que eu fiz dele, era a caricatura dele, e dizendo assim: bem-aventurado todos os meus seguidores, porque deles serão todos os meus defeitos. E do Macedo? Pior que se foi uma profecia. Foi uma profecia. Olha só. Esse programa é de humor, não Você é fez alguma de coisa do profecia, Macedo? de Você fez crítica, alguma coisa não, do é? Macedo? Do Macedo? Macedo? É. Ah, Macedo é aquela boa que eu copiei acho que foi do Chico Anísio. Jesus é o caminho, mas eu sou o pedágio. Moleque. Mas é verdade que o pessoal, lá no encontro da Cepal, o pessoal evitava de encontrar com você no caminho pra não acabar virando uma charge? Isso é mito, não é nada. É que eu assistia as mensagens e depois fazia a charge das mensagens, né? Não, mas peraí, vamos para as origens. Você lembra mais ou menos o local, quando você começou a fazer charge? Claro. Porque isso é muito, assim, até hoje é muito inovador. Você não encontra, Claro, você encontrar um claro. ou dois. E geralmente, não tô criticando, mas já criticando, as charges de crente são muito sem gracinha, são muito fracas. É verdade, porque... Não tem aquela acidez que é peculiar de chargistas. Não, eu tava lembrando, a primeira charge que eu fiz, na verdade, foi no JMC, na festa de calouros. Qual ano? Ah, isso em 64, 65. Então, a gente tá voltando aqui. Mas, olha, não ninguém era- aqui, nem você que tá ouvindo, devia ter nascido. A gente não era nem bem rascunho. charge, mas já era uma dica. Eu peguei as fotos dos calouros e fiz animais. Porque naquela época o calouro era chamado de bicho, lembra disso? Bicho, Era o bicho. E daí eu fiz, eram, sei lá, 20 e tantos calouros. Cada um era um animal. Cada um era um animal. Eu acho que eu tenho uma foto disso guardada, entendeu? Foi primeiro. Agora, quando eu comecei mesmo, foi na Vind. Na Vind eu devo ao Caio Fábio. O Caio convidou John Stott pra vir, isso em 89, se eu não me engano, se me fala a memória, pra vir o Brasil pregar. E o John Stott, ele pregava com humor britânico. Qual é o humor britânico? São histórias que você ouve, Só o britânico entende. só o britânico entende. Aham. Então... E você entendia, Jaziel? Eu entendia, porque eu fiquei na Inglaterra. Ah, é verdade, uma você época, teve- Eu fiquei 6 meses na Inglaterra. Aprendi inglês com charge. Olha que Olha, e legal. agora eu tô lembrando disso, porque lá no livro de inglês, toda lição tinha uma charge. E aí eu li, mas eu não sabia inglês, então eu tinha que traduzir
e explicar o humor pro professor. Então, a gente trabalhou muito esse negócio, né? Porque ela é desenho e texto ao mesmo tempo. Então, o John Stott contava, eu lembro de uma que ele contou assim, que um bispo lá de Cantuária, sei lá, que ele tinha o costume de sempre que ia pregar, fazer jejum. Ele jejuava amanhã, ia pregar às 11 horas, mas aí antes ele tomava um copo de leite. Leite mesmo? Leite. Lá o leite é só ar, né? Lá na Inglaterra. Então os estudantes, isso era no seminário, os estudantes um dia puseram gin dentro do copo de leite dele. Deixaram lá no púlpito. Então ele chegou, leu o texto, orou e tomou assim o copo de leite. Quando ele terminou, aí ele falou assim: nossa, que vaca! Nossa, eu achei demais, cara. A turma não entendeu direito, tudo bem, né? Ai, cara. Mas eram muitas. Aí eu falei, não, eu vou ilustrar esse humor, esses contos, né, do John Stott. E fiz os desenhos, fazendo a charge, e coloquei lá no refeitório do hotel, tinha mais de 1.000 pessoas, e congestionava-se a entrada do hotel, da turma vendo e rindo. E ali foi que realmente eu comecei. Depois, em Geração 90, lá em Brasília, eu aprimorei mais. E depois, no Congresso Brasileiro de Missões, eu fiz, né? E uma coisa, lembra da janela 1040, quando eu chegou? Daí eu pus uma charge. O que é a janela 1040, né? Fiz uma janela cheia de mulher na janela. É uma janela onde 40 mulheres. Não, 10 mulheres de 40 anos. 10 mulheres de 40 anos nunca foram alcançadas. As missionárias quase me batem, cara. Essa janela aumentou aí. Essa janela aumentou. A janela já, tem mais de 10. Tem mais de 10 agora. Aí elas vieram em cima de mim, eu falei, não, amanhã eu ponho uma charge pra me redimir. Aí no outro dia eu falei, eu pus uma janela, o que é a janela 1040? É uma janela onde 10 mulheres fazem o trabalho de 40 homens. Olha! Boa. Como que vocês descobriram que o humor era um caminho, era um... Ah, sim. Porque tem aquele momento da descoberta, né? A gente fala, eu vou usar isso como ferramenta. Eu sempre usei o humor, não é que eu usava humor, eu era danado, desde pequeno. Eu lembro que eu fazia imitações de uma mulher banguela lá na igreja quando eu era moleque, e a turma gostava demais, e as histórias. Aí conheci Palavra da Vida, me converti lá, e lá eles tinham a noite de esquetes, que era o top lá, pra mim pelo menos era o top da semana. A noite de esquete. Então fazíamos esquete e tal. E eu, olha, naquela época, em 64, 65, 66, eu já fazia stand-up. Não tinha esse nome, não existia essa ideia. Eu juntei as piadas de bêbado e eu contava assim como se fosse uma história de um bêbado, um atrás do outro. E eu ficava meia hora assim, contando e a turma rindo. Era o stand-up, só que a gente não tinha ideia, né, disso. Mas o que aconteceu? Eu logo me destaquei como humorista, como alguém alegre, brincalhão. E a Palavra da Vida me aproveitou, né, me explorou, né, me incentivou e tudo mais. Só que eu percebi que quando era para as coisas espirituais, eles não contavam comigo. Contavam comigo para as brincadeiras e tal, mas algo, testemunho, ou pregação, ou alguma coisa que fosse mais séria com Deus, não contavam comigo. E aí eu entrei em parafuso. Eu falei, então eu vou anular esse meu lado humorístico. Porque naquele ambiente... Foi quando eu comecei em 68, Jovens da Verdade, e começamos muito sério, a pregação, tudo, não usava disso. Mas eu fui ficando esquizofrênico, né, porque eu tava tentando ser uma coisa que eu não era. Daí eu fui em Lima, Peru, no CLAD 2, que o Valdir Steinalgo me convidou, nós fomos, isso em 89, mais ou menos, há quanto tempo? E lá encontrei o Robson Cavalcante. Não sei se vocês conheceram o Robson Cavalcante, Conheci. mas o Robson, o tempo todo que ele fala, ele satiriza, ele brinca, ele ridiculariza, ele faz humor e tal. E ele era um dos preletores lá nesse CLAD internacional. Era um congresso internacional em Lima, Peru. E eu tô lá assistindo, falei, mas
que negócio é esse? Esse cara brinca o tempo todo. E pode? E pode. Aí, quando eu voltei, já voltei com a minha cabeça mudada. Aí eu Graças falei, a Deus, não, então se ele pode, eu posso também. Dom Robson Cavalcante. Dom Robson Cavalcante. Eu já falei isso pra ele. Em memória, Dom né? Robson me abençoou memória, 2 vezes. Ele me abençoou com Eu sei, no o livro. livro. Quando eu li o livro, uma bênção chamada Sex, mudou minha cabeça. E quando eu ouvi ele pregar com humor, ele também mudou minha cabeça. E dali pra frente eu tenho usado humor. Claro que hoje eu tenho muito mais consciência de que Deus que criou o humor, Deus é um dom. bem-humorado. É um dom. Entendeu? É um dom. Você escreveu de um Deus. livro chamado Deus é Humor. Deus é Deus é humor. humor. Parafraseando E a agora, Bíblia. e agora vou publicar 50 tons de humor. boa. Legal. Agora, Paulinho, manda aí. Bom, pra mim, o humor apareceu. Eu conheci um cara também que fazia palhaço, mas eu já fazia na escola mágica. E eu descobri que o palhaço na escola, na universidade, mais na universidade, era uma porta que abria para as pessoas chegarem, que todo mundo gostava de um palhaço, desde a criancinha até o vovô, né? Então, você já vestido, já tá dizendo, pode vir, abre. E a comunicação, quando você faz ela com humor, você tem um feedback direto que as pessoas estão gostando, né? Na época, por exemplo, quando o Jaziel começou a fazer humor, não tinha isso difundido demais. Então, a gente tinha o Jaziel que fazia, mas hoje o humor tá muito forte na igreja, né? Tem muitas pessoas fazendo um trabalho legal com humor aí. Então tá bem forte isso aí. Mas a ideia do humor, meu pai também era muito bem humorado, brincava, né? Bem assim. E uma coisa que foi acontecendo comigo, né? O Marcelo também pregava muito de certa forma engraçada também, contando uns casos, assim. Então isso foi mexendo comigo. A gente vendo que as pessoas davam feedback direto pra gente quando sorria, né? Então isso, de certa forma, atrai a gente pra poder fazer humor sempre e trazer, de certa forma, de uma forma legal, inteligente, porque quem é humorista, né? Como o Jaziel, Marcos Botelho e tal, esses caras são mentes brilhantes, né, cara? Esses caras... Cara, né? né? São insuportáveis conviver com eles, né? Mas foi uma coisa que foi acontecendo. Eu vi umas pessoas fazendo humor e isso eu falei, pô, cara, eu quero trabalhar com isso, dessa pegada. E eu já comecei a aprender com os caras. Vi muitas coisas do Jaziel também, material e tal. E de repente surgiu o palhaço e a gente entrava, o pessoal, os bonecos, e o pessoal gostava. Eu falei, vou nessa vibe aí, porque o pessoal tá gostando e é legal também. Então, é uma forma legal de comunicar. Mas como é que é essa história do palhaço? Porque tradicionalmente, pelo menos na minha cabeça, o palhaço é um ser pra criança. E você transformou o palhaço pra adulto. É tudo menos pra criança quando você se veste de palhaço. Como foi essa mudança de público, digamos assim? Então o Marquinhos falou uma vez, o palhaço não foi pra criança, foi pra adulto, né? Com o bobo da corte, né? Originalmente? Originalmente, né? Ele foi pra corte, né? Então ele era pra adulto. Então, eu até, por exemplo, eu tinha muita dificuldade porque as pessoas me associavam muito a criança. Então me convidava sempre pra criança. Pra festa de criança, né? Eu nunca aceitava nada pra criança, porque eu falo muito rápido, né, cara? Eu trabalho com figura, então as crianças se prendem na figura e esquecem da mensagem. E a linha de raciocínio é um pouco mais rápido. Então, falar com criança é complicado. O palhaço, eu falo que eu não sou palhaço. Eu uso o palhaço pra poder pregar. O palhaço é um método que eu tenho que vai atrair as pessoas, né? Por causa do palhaço. E inserido nesse palhaço vai ter a palavra sendo pregada e tal. Às vezes eu fico mais, assim, eu faço o pessoal hoje mais rir sem palhaço do que com palhaço, né? E às vezes eu faço o pessoal mais chorar com palhaço do que às vezes... Essa retomada do palhaço para adulto, ela acontece muito no começo da década de 90, com Big Apple Circle em Nova York, quando o circo começa a trabalhar com os hospitais. E aí no hospital você não define o público. No hospital você entra quem tá e lá, o que né? tá. Porque o circo teve que se reinventar. Com toda os direitos dos animais e todos nos grandes, até hoje, nos grandes países, né, nos países do primeiro mundo, os animais eram proibidos no circo. Aí a importância do palhaço se retomou. E os palhaços tiveram que se reinventar nas piadas e tudo mais. Então, o clown, né, o palhaço de... Qual é a diferença do clown e do palhaço? Não, assim, na verdade não tem muito, né? A briga é boa, né, Paulinho? A briga é boa, mas assim, na minha opinião, é o palhaço que saiu do circo e foi pro teatro. Então, assim, no teatro, essa coisa mais refinada, menos... O palhaço mais clean, mais moderno, né? Mais pós-moderno, ele é de teatro. Então isso veio aí... Lógico, o Mark foi que ensinou o Paulinho ensinou a gente. Mas eu, por exemplo, eu cresci com meu pai fazendo humor, então eu não tinha esse medo de fazer. Foi mais livre pra... Eu fiz o palhaço, mas também sabia que isso não ia ser meu... Assim, era um método que a gente usava e eu não pregava. Eu fazia peça com palhaço. Pregar era mais o Paulinho que fazia.
fazia usando palhaço. Até porque não dava tempo pra ele tirar a maquiagem, então ele já juntava os dois juntos. Mas assim, foi engraçado que teve uma época, Simval, que eu cheguei assim, acho que foi 2009, 2008, 2009, que começou a explodir o stand-up e começou a surgir convite pra mim pra eu fazer stand-up em alguns bares, em alguns lugares. Aí, e é lógico que seria stand-up no meio cristão, né? O stand-up gospel, né? E assim, eu sempre tive pavor de fazer um stand-up. Nunca tive coragem de fazer um stand-up, assim, de... Que coisa, Por quê? Porque eu tenho medo, Uma coisa é você subir num púlpito e a sua obrigação é expor a Bíblia, não fazer rir. E aí, essa não obrigação de fazer rir... que leva você a fazer. Aí você fica leve e aí você faz ou não faz. Mas minha obrigação é expor a Bíblia. Agora, você subir num palco de stand-up pra fazer a obrigação de rir... Agora, muitos amigos meus que fazem, ou alguns amigos meus que fazem, não tenho muitos não... Ele fala assim que quando o cara vai pro stand-up e paga ou foi, ele é muito mais fácil ele rir. Esse peso é muito mais leve, porque ele fala assim, eu tô pagando pra estar aqui, eu tenho que rir. Então eles dizem que é muito mais fácil levar o pessoal a rir. Ah, interessante. Você tá falando, o Paulinho tá falando isso, eu lembro do Bozo. O Bozo, não sei Ele era parecido com o Paulinho, é isso que você Não, nada a ver. Não é isso. Parece. Esse é herdeiro do Bozo? É antes do Paulinho. Esse negócio do conflito do palhaço de adulto e criança. O Bozo era um palhaço famoso do SBT e o personagem, né, ele se converte. Eu lembro dele. E eu conheci o cara e ele ia nos encontros, ele inclusive veio aqui no acampamento e eu lembro do conflito que ele tinha, porque ele usava toda a mágica, a palhaçada, mas depois ele tirava aquilo numa dramatização e dava o testemunho dele, etc e tal. E uma vez eu trouxe ele aqui, eu lembro que um moleque começou a brincar e a não levar a sério, e aí ele apelou com o moleque, entendeu? Quer dizer, ele estava claramente... Será que é igual ao Paulinho? Fazendo pro adulto. Eu era esse moleque que ele bateu. Aí eu preciso trabalho com criança. Mas era o conflito dele, né? Que não era pra criança, ele tava fazendo pra adulto, né? Entendi. Agora, o que eu acho bacana em você é que você não ficou só num palhaço. Você cria... Você é digamos assim, é um Chico Anísio... Gospel. Evangélico, olha porque só. você tem várias personagens. O trabalho que você faz com os bichos, né? Nossa, parece que o bicho tá vivo na sua mão e não tá vivo coisa nenhuma. Quer dizer, se o circo fizesse o que você fez com os animais... Não teria problema, né? Não teria problema. Verdade. O difícil era trabalhar com um elefante. Mas isso é uma coisa que sempre me impressionou. Como o Paulinho tem capacidade de, por exemplo, ventriloquia, aí ele faz fantoche, aí ele pega esse negócio que eu nem sei o nome, que é pegar objetos e transformar que tem vida. Aí ele faz personagens. Aliás, o Paulinho tem uma das visualizações mais de mensagens, né? Mágica. É o velho Salomão, né? O seu Salomão que O foi... Salomão tem quantas visualizações? Cara, no Face deu 10 milhões de visualizações do velho Salomão. Foi pregado na igreja da Lagoinha lá. Agora ele tá fazendo bombou. uma de Superman. A do Superman também vai bombar, cara. Vai Vai bombar, o Superman. Não, Bacana quando ele tira a armadura de ferro. Quando ele tira, eu quero usar mais a roupa. Os caras ficam visando. Ô, bicho, pregar perto desses caras é complicado. Porque esses caras não aguentam, velho. Tirar a roupa. Os caras, não, Você cá. não sabe a gozação que a gente fez com o Paulinho. Pregar do lado de Coisa mais humorista. difícil pro super-homem é aguentar essa cueca apertando, né? Ô, Sival, pregar Falando que perto. ele tentou voar, mas a capa não aguentou o peso dele. Caiu no chão. Ô, cara, Sival, pregar perto de humorista é o seguinte, os caras não conseguem ver o outro fazendo outro ritmo mais que você. Então ele tem que dar os Vira uma palpites dele, competição, entendeu, é cara? verdade. Aí o cara quer entrar. verdade. Você assim, quer o microfone, Jaziel? Quer, Marcos Botelho, o microfone e tal? É verdade. Mas eu aprendi, cara, eu Mas aprendi. você fica cutucando a gente É também. só deixar a Você mulher do fica- Jaziel do lado dele que ele que se comporta. Que ele fica bicho. quietinho, né? Quietinho. Cara, mas isso vocês estão falando, a gente conversou em off aqui, isso aí também tem. E acontecia isso muito na CEPAL ou outros congressos que meu pai ia. Porque meu pai fazia caricatura
caricatura, charge de coisas engraçadas que aconteciam no Congresso e principalmente alguma coisa da pregação ficou engraçado, que as pessoas tinham um pouco de medo Do erro, né? Medo do erro. Não teve uma do Ed René que... Ah, teve. O Ed é chargista também. O Ed é Vocês chargista não e sabem fera, disso, eu ele conheço. esconde isso. A primeira revista gospel de humor que nós fizemos... Foi com ele. Ele participou. Só que ele não pôs Ed René. Ele pôs um pseudônimo. Depois o René. Olha. E o René cara Ed. tem um traço melhor que eu, meu. É mesmo, Jaziel? Então tem jeito pra Que nós, legal. então? Tem. E ele pregando na Cepal, e teve uma frase assim que ele tava falando do diabo e falou: é o seguinte, meu filho. Aí ele parou e viu a bobagem que falou e apontou pra mim e falou: Jaziel, não vai fazer charge. Aí no outro dia eu fiz ele com o diabinho no colo, falando: meu filho. O Jaziel fez uma boa também do Russell Shedd. Russell Shedd, cara, o santo Russell Shedd. Nossa. Diz que ele era humilde e usa a Bíblia Thompson, né? Ele fez a Bíblia Shedd. O Tom Shedd legal é o Thompson usando a Bíblia tão do Tom humilde que usa a Bíblia Thompson. Boa, boa. E da igreja de célula, você fez alguma coisa, Jaziel? De célula, de molécula, de átomo? cédulas. Em cédulas? Eu acho que eu tenho umas 600 chaves. E do templo, o templo agora de Salomão, você fez alguma, não? O Templo de Salomão eu fiz um ano assim que a Edith construiu o Templo de Salomão e eu tava tentando construir o Templo de Salomé. Uma coisa sobre lidar com isso com a igreja. O Paulinho falou aqui que as igrejas aceitam e tem muita gente trabalhando com isso e muitos pastores foram mais para esse caminho na comunicação. Mas a gente percebe que tem uma resistência. O Jaziel falou que ele teve até que repensar o jeito dele ser porque não era levado a sério. Essa resistência, vocês ainda percebem que ela acontece? O Marcos tem o Luitero no YouTube aí, tem bastante visualizações também. Vocês percebem essa resistência com os personagens que vocês criam? O pessoal aproveita para atacar o personagem, mas na verdade ele quer atacar o criador. Como é que vocês lidam com essas coisas? Vamos lá, Jaziel. Olha, como a igreja evangélica brasileira, ela é fã da igreja americana, quer dizer, nossa cultura Vem com um formato... Vem do norte, né? Os pregadores americanos têm muito essa ênfase de humor. Os grandes, os de sucesso, usam muito humor. Então eu creio que isso também atingiu a gente aqui e a igreja hoje tem mais receptividade com isso, a não ser aqueles muito tradicionais, entendeu? E gente que não tem humor em lugar nenhum, entendeu? Mas em geral os crentes recebem com muito carinho. O meu ministério com casais, por exemplo, o Plus, né? Que tem muitas pessoas que trabalham... Como é que é Plus? Plus. Ah, tá. O meu plus é humor, porque eu trato de coisas sérias, de relacionamento, tudo, mas com humor, com leveza, então ninguém se machuca, ninguém fica ofendido. Assim, eu acho que a igreja está mais aberta. O que eu acho que é chato é o cara que não tem o dom de humor, mas ele quer... Dá aquela forçada, né? Dar uma forçada de barra. Então, Aí fica meio esquisito. O pessoal fala assim, eu tenho muito essa característica também de fazer um humor que você vai fazendo o povo rir, mas a faca vai entrando, entendeu? E você vai falando de coisas sérias, as pessoas vão rindo, mas elas vão tendo uma consciência de exortação e todas as outras coisas, mas com humor. E elas vão recebendo isso de uma maneira bem bacana, agradável, que elas fazem ela refletir. Tem pessoas que pregam sério e as pessoas refletem. Às vezes também não refletem. Tem pessoas que fazem humor e as pessoas refletem e também não refletem. Depende de cada pessoa. Humor por humor, né? Humor por humor. Agora, a gente humor pode sem fazer conteúdo. humor sem conteúdo. Sem Eu vejo pregadores que tem humor, mas não tem conteúdo. A gente não chega do nada numa mensagem e conta uma piada desconectada. Não tem lógica, não tem sentido isso. Tá em cima do que nós estamos falando, que tá trabalhando no nosso cotidiano, que as pessoas se identificam com aquilo. É como ilustração. Eu acho que o humor que a gente usa é como Jesus usava as ilustrações. As pessoas que riem quando a gente comenta isso, identifica com ela mesma. Seja, por exemplo, a gente colocar alguma história dos discípulos que estão lá, a gente traz um humor que as pessoas nunca tinham pensado. Ou seja, ela tem uma visão, uma ótica daqueles discípulos, tudo sério. Mas a gente nunca viveu, caminhou, mas com certeza surgiu muitos momentos engraçados com Jesus, com os discípulos lá, que a gente não tem coragem de trazer. De explorar, né? E as pessoas não conseguem conceber isso, achando que os caras eram todos sérios e tal, não tinha brincadeira, não tinha sorriso, não tinha alegria. A cultura judaica acho que tinha muita piada alegre, naquele. é de festa. Pois é. Jesus de estava festa.
comendo, né? É que nem a gente, quando se Começou com junta a aqui, a gente dá festa. risada o tempo todo. Eu acho que era assim, eles viviam desse jeito. Não, aquele bando de homem. Imagina, hoje, quando a gente junta um bando de A homem, gente não faz sai o tanta que piada presta. de tudo. Eu agora imagina 12, 13. Nossa, Deus. O dia todo andando pra cima e pra baixo. Que não, dava. junto lá, dormindo, acampamento, Porra. fazendo festa. Era. Nossa, Deus. Era coisa muito, boa. era muito gostoso. Devia ser muito gostoso. Marquinhos, essa questão, você sente o ataque aos personagens e você sente alguma coisa, a gente falou, voltando à pergunta anterior, Sinceramente, o Luitero foi algo que me protegeu. O personagem nos protege da crítica. Por exemplo, no meu caso, que comecei com o Luitero, mais assim, na área de internet, você fazer um palhaço e do outro lado você faz um religioso, conservador bobo, o cara não tem coragem de criticar, porque eu já me critiquei através do profano ou do não crente, que é o palhaço, e através do religioso. Moralista, Então, né? o cara fica se sentindo, se eu criticar ele, que eu sou moralista, eu vou parecer o bobão do Tero. E assim, uma coisa que me surpreendeu, não sei se eu já falei no E esse personagem, você se inspirou em quê? Como foi que teve essa ideia do Luitero? um foi em você, deve ser, né? Não. Um no Jaziel e outro em quem? Ou do Derby Lloyd, né? Não é porque o Debi Lloyd, os dois são palhaços, né? O palhaço eu faço desde 2003, quando eu aprendi do Paulinho. Então, o palhaço já tinha, era Marquito, Paulinho que batizou tudo. E aí eu ia fazer, eu lembro que saiu os vídeos do Rob Bell, que eram vídeos legais, eu falei, a gente quer fazer isso. Aí escrevi um projeto, um camarada da minha igreja falou, eu vou dar a câmera e o material de captação de áudio, pá. Então, montou. Aí, sinceramente, eu não lembro. Eu lembro que eu cheguei e falei, tá, uma coisa é o palhaço. Aí eu pensei na figura do id e o superego. Então, o palhaço sempre foi o nosso id. Fala o que não tem coragem. Eu lembro uma época que o Paulinho fazia uma brincadeira. O Paulinho chamava uma menina no palco e mandava ela dar um beijo na bochecha, vestido de palhaço. Aí, quando a menina ia dar um beijo na bochecha, ele virava o rosto e ela dava um selinho nele. Aí eu falava, mas Paulinho, você nunca tomou um tapa na cara? Você nunca, assim, a menina Alguém nunca reagiu? Aí ela ficou deixa você fazer isso ofendido. ainda? E aí, Ah, você lembra não, da não. resposta que você me deu, ô Paulinho? O palhaço pode, né? O palhaço pode tudo. Ele pode é o tudo. id. Ele é o que tem coragem de fazer as coisas que nunca teve legal, coragem. E ele é ingênuo. Então as pessoas não tem malícia com ele, nem né? pensa que Ele não tem sexo, né, e tal. Ele Então, pode, assim, né? ele pode. Então, eu já tinha essa figura muito forte. Falei, mas eu preciso fazer um contrapeso, porque senão eu, Marcos Botelho, vou ser o conservador. Eu não quero ser o religioso. Você seria o contraponto eu ia do ser o palhaço. contraponto do palhaço. Falei, então eu preciso jogar um contraponto pra parecer que a minha opinião que eu quero dar é a centralizada. Então eu tenho um bigode, nada mais arcaico que bigode, né? Um óculos grandão, uma boina e o terno, e virou o Tero. E Luitero foi o trocadilho do Lutero, né? Ficou bem legal. Bem legal. Muito bem legal mesmo. Aliás, você pode procurar aí na internet, você vai achar eu vários preciso temas. voltar. né? Não tem nada a ver com a filosofia de síntese. Pode ser, as pessoas, cada um tem uma tese. Antítese, aquelas Eles três falam lá. assim, Como é a que é? tese, A tese, a antítese, a antitese, né? E a Antítese síntese. e a síntese. Tem mais ou menos, tem tudo. Não, esses palhaços aqui são chiques, velho. Você vê, né? Você viu só falando de tese, Você sabe disso. Striptease. É, Os striptease. extremos e o meio, que seria a solução. sei lá. Hegel, isso é Hegel. É? Olha só, cara. Gente, aqui também é cultura. Os caras são inteligentes, entendeu? Por isso os caras pensam rápido. Podcast é Mas isso- cultura. Ó, agora isso é verdade. Se você tá brincando, não que a gente é. Mas você ter uma teologia te facilita brincar. É verdade. Em vários sentidos. Primeiro porque o Se humor fosse fica. muçulmano, não tem condições de fazer isso. Não tô nem falando desse negócio da liberdade que o Ele vai tocar cristianismo religião, traz. né, no caso. Não é isso. Eu tô falando sobre base o seu humor ficar inteligente e também várias vezes no começo eu tinha amigos que faziam humor, mas não estudaram teologia e os pastores, às vezes, os religiosos do locais viam e oprimiam a pessoa, falavam, não, vai lá pedir desculpa, vai lá se ofendeu, né? E aí, às vezes, assim, a maioria das vezes, se você resolve falar, não ofendi, o que eu tô falando é a verdade, tá bíblico. Cara, então, tem na televisão agora, não sei se vocês já assistiram, um programa chamado Fritada. Já assistiram? Fritada, Eu já não, assisti não, lá, não, não, assisti. eu assisti, Cara- na verdade, veio dos Estados Unidos, é terrível. Essa semana foi com o Henry Christ, aquele cara que diz que é Jesus sim. Cristo. Puseram ele lá mas rapaz. O que é o fritada? Deixa eu explicar. Eles botam uma figura que já foi famosa ou que foi famosa por acaso, assim, sabe?
sabe? Uma coisa... E o cara quer aparecer, né? É, que assim, então o cara topa aí. Assim, eu saí da mídia e quero voltar pra mídia. Então ele senta numa cadeira elétrica, né? Ele senta numa cadeira no meio e aí o pessoal chama 5, 6 humoristas. 5 humoristas. De stand-up, né? De stand-up. E esses humoristas estudam a vida do cara e aí esculacham. Mas assim, é um bullying hardcore na frente do cara. Um bullying então vai falar, assim, mas extravagante. Assim, de humilhar mesmo. Então, quando foi o PC Siqueira, todo bullying era em cima do que ele é avesso. Então, tudo que não pode fazer aí fora, lá pode, porque o cara autoriza. Se o cara é velho, aí, se o cara é velho, é careca, velho. Se o cara fez negro, algum filme, se o cara foi BBB, esculacha que ele não é nada talentoso. Mas assim, na frente dele, eles esculachavam. E no último bloco, quem foi esculachado, quem foi fritado, né? Se vinga. Se vinga e pode se falar. Mas daí não tem a mesma graça, porque ele já foi... Cara, eles estão preparados, né? Eu fui ver esse programa, primeiro porque eu acho que esse programa é o contrário do que o cristianismo prega, que a gente... Porque assim, eu que sempre é de você encorajar as pessoas, né? O nosso tipo de humor, tirando entre a gente, né, Paulinho? Para de dormir. Aí... Mas o nosso tipo de humor, a gente quer brincar junto com a pessoa que a gente tá zoando. A gente quer trazer. Eu, pelo menos, aprendi isso. A gente não quer perder ninguém por causa disso, né? A gente não quer perder. No começo a gente queria. Quando eu era jovem, a gente queria irritar as pessoas. Mas assim, a gente vai ficando maduro, a gente não quer... Se a pessoa sentiu o golpe muito forte, assim, você viu que a pessoa ficou séria, brava, numa zoeira, se o Paulinho ficar bravo numa zoeira, eu paro. A gente não precisa... nas minhas charges, o que eu recebi mais paulada foi quando mexia com os apóstolos. Apóstolos não de Cristo. Eles não brigam com mexer com os apóstolos de Cristo. Não, os apóstolos atuais, entendeu? Os apóstolos atuais. Bispo, se eu mexer com bispo, reverendo, apóstolo, aí os crentes vinham em cima de mim, só faltava... Mandaram até me converter e falavam que eu tinha inveja. Já teve rasuras em charges do meu pai, o pessoal pega a caneta. Eu lembro uma vez que meu pai fez uma charge, uma das antigonas, a gente tinha um traço tão bom, que era assim, um presbiteriano e um batista, alguma coisa assim, um presbiteriano e assembleano, e eles estavam fazendo um espadachim contra o diabo, assim, cada um virado um de costa pro outro, lutando contra o diabo vindo de várias direções. Aí eles ficam de costa um pro outro, eles vão, ô irmão, você também tá brigando, você também tá lutando? Aí o outro fala, também tô lutando contra o diabo, a gente tá aqui, a luta é difícil, né? Não desiste não. Ah, não vamos desistir não. Aí um fala, e de que igreja você é? Aí o cara fala, eu sou batista. Aí o outro, eu sou presbiteriano. Aí eles pegam e abandonam a briga com o diabo e começam a lutar. Então, com eles. Aí eu lembro que alguém essa veio, essa é boa. Alguém rabiscou, puxou uma caneta, rabiscou e falou, aqui na nossa igreja ou nesse congresso não acontece isso não. E rabiscou, a charge, não entendeu. Era pra ele a charge, né? Então ele escreveu lá, aqui não acontece não, foi a charge melhor ainda, né, cara? Porque ele sabia que o... É mentira, né, cara? Não, que o José era presbiteriano, então deve ser um batista que escreveu isso aí, né? Com certeza. Não gostava. Charge na prática. Às vezes eu fico pensando o seguinte, eu fico vendo as pessoas que antes de ir pra igreja, rapaz, antes de vir, os caras eram comediantes, os caras eram alegres, os caras faziam tantas coisas, contava causa em casa, contava história. Vem pra igreja, o cara fica outro cara, o cara perde esse brilho, essa alegria e acha que Deus é sem graça, que é ruim, entendeu? E tudo que é ruim é de Deus, os caras... Quando eu cresci, às vezes eu fui pensando que tudo que é ruim é de Deus. Quando eu ficar mais velho, quer ser do diabo, que tudo que é legal é do diabo. Então, cara... A primeira revista que eu falei, lembra do Ed René, que eu falei aqui? A Cepal, o editor, a Cepal tinha uma editora, o Paião. E aí quando ele viu minha charge, ele falou, Jaziel, vamos fazer uma revista gospel. E fizemos a primeira revista gospel. E assim juntamos alguns chargistas, eram os poucos que existiam no meio gospel. Só saiu o primeiro número, o segundo não saiu, porque um dos líderes da Cepal, não vou falar o nome, porque é uma pessoa muito conceituada, proibiu, falou assim, aqui na minha igreja essa revista não entra. Quem que é ele? Não. Quem é o cara? Fala o cara. Só fala pra nós aqui. Não, só nós estamos em 4 aqui. Peraí. Falar aqui, então vai cortar o podcast, você vai falar. Eu não acredito! É isso que não é possível. Não podia ser esse cara. Só podia ser. Não, Jaziel, poxa. Jaziel. Duas coisas que você não pode fazer na vida. Uma coisa é falar um segredo pro Jaziel. Nossa, gente. Jaziel, eu não acredito que é esse cara, Jaziel. Não, Jaziel. Outra coisa. Não parece que ele faria isso. Eu estou desmotivado. Não, agora vamos embora. Congresso da Cepal de Pastores. Eu convenci o Ricardo Duncan a
Que era o presidente da CEPAL. Que era o diretor da CEPAL, fazia uma noite de humor pros pastores. E ele concedeu. Inclusive, ele trabalhou comigo na noite de humor. Também só foi uma só, depois você ofendeu todo mundo. Veio o Daniel, esposo da Ismênia, que também era um Aí depois que você faz o humor na CEPAL, daí taca ali pau, né? Fizemos. Todo mundo se divertiu. Foi maravilhoso. A gente fez esquete de pastor, de igreja, aquelas coisas. Alguém boicotou e foi o último. Se a gente for ver também, cara, Não, a gente também, né? A igreja é rica de humor, né, cara? Cara, muita coisa vira cara, esquete, hoje né, os cara? perfis... Igreja, assim, Hoje, tanta coisa Paulinho, você vê engraçada. os perfis grandes no gospel, né, na internet, são tudo de humor. É verdade. A gente verdade. eu fiz um Teologeeks aí sobre perfis de humor cristão, mas você tinha uma lista gigantesca, e são bons, cara, são os caras feras. Então, e quando, naquele congresso que eu falei da Janela 1040, eu pus a charge lá e veio o diretor da Mundo Cristão, Mark Carpenter, diretor da Mundo Cristão, que é uma editora seríssima. Aí falou pra mim, Josiel, você não quer publicar essa charge? Eu falei, não acredito. E daí nós organizamos 3 livros de humor, 3 livros de charge. Divina Comédia, No Tempo da Graça e Seleções de Graça. Muito legal, Josiel. Aquele que quando o Jaziel apresentava, ele dizia assim que as meninas que não entendessem podiam também colorir. Nossa, essa é boa também. Naquela época podia fazer essas piadas um pouco mais... Você vê, e agora as meninas estão colorindo. Meu pai vai fazer o Jardim do Éden secreto. Não, mas 50 tons de cinza justamente em preto e branco para as não pode meninas contar nada colorirem. pro Jaziel como é que o jardim vai ser secreto, né? Eu acho que seria também interessante quando, em 2006, meu pai fez um blog e começou... Não tinha Instagram, não tinha Facebook aqui no Brasil. É verdade. E aí, o UOL chamou o cara. O blog verdade. do meu pai, que era de charges, começou com preto e branco, era muito visitado, assim. Bombava. Pra aquela... Tem quase 1 milhão agora de e assim, mas visitas. isso, quase 1 milhão. É quase 1 milhão quando ele tinha naquela época. E depois, internet, hoje as pessoas não acessam porque meu pai meio que deixou. Já falei pra ele. Eu hoje, por exemplo, no meu Instagram, Marcos Botelho, eu hoje posto todo dia uma charge e faço uma reflexão em cima da charge. Por quê? Em vez de eu postar uma foto, porque hoje tem esses perfis que botam uma foto do céu, da natureza e vai falar de Deus. Né? Não, eu ponho charge porque a charge é tão inteligente que não desafia a pensar teologia, mas também se o cara não quer ler o texto, ele se diverte com a charge. Nessa questão da arte, né, ela que nem música, né, você ressignifica, ouviu e ressignifica. A charge é a mesma coisa, você vê, ela tem um significado, te desperta, né, pra uma novidade. Aliás, sabe, eu quero desafiar o público que tá ouvindo esse podcast primeiro a procurar o material da turma, do Paulinho, Palhaço Paulinho, você acha várias coisas, você acha Jaziel Botelho, mas eu queria ver, assim, os humoristas que estão nos ouvindo, escrever alguma coisa, mostrar trabalho, ia ser legal. Colocar o link, precisa de mais gente fazendo humor. Dele, né, que tá aí o link aonde a gente pode encontrar. Porque as coisas ficam escondidas na internet, é um ambiente onde todo mundo chega, mas fica perdido em algum lugar. Então a galera pode vir no Terra dos Palhaços em outubro, como né? artista, como também, músico, esse evento é legal humorista não tem como se manter, né? Isso é difícil. Eu, por exemplo, a gente só gasta fazendo humor, não recebe, entendeu? Então é difícil. Poucos, acho que o Nani, ou aqueles da Globo, né? Do jornal Globo, como é que é o nome dele? São 2 irmãos famosos, eles devem receber, sustentados para fazer. Ou então os humoristas da Globo, que, né, uma bruta de uma equipe, tem uma máquina por trás. Mas humor, em geral, não tem a sustentabilidade, já que é o tema. do tema do evento. E, aliás, a gente vive nessa época de crise política, que o pessoal tudo chama de palhaço, e a gente quer exigir um pouquinho mais de respeito à sagrado máscara de palhaço, que é o nosso nariz, não é não, Paulinho? Respeito. Muito bom, cara. Faça outro protesto, Não ofenda os palhaços chamando os políticos de palhaço. É lógico. Isso. Chama os políticos de pastor, de qualquer outra coisa. Não, peraí. Verdade, de presidente. Agora chutou o pau da barraca. É isso, não, Chama de médicos. Chama de médico, chama de doutor, Mecânico. chama de qualquer coisa. Mas não chama de palhaço. E eu quero Pode também... chamar dono de Chama de circo. aviador. Do dono do circo. que Dono não do paga circo. Não paga bem, é dono do circo. Chama de Palhaço malabarista. sofre na mão do dono do circo. Isso. E eu quero também deixar o nosso recado aqui do Expresso Ação. A gente tem uma companhia de arte, nossa companhia de arte Expresso Sorriso, que a cada
a cada semestre treina 2 grupos para atuar como doutor palhaço em hospital. Então, o diferencial deles aí é trabalhar com voluntariado, com gente que tá afim de fazer essas visitas e levar, né? O nome desse projeto é Em Busca do Riso Perdido. No hospital também? Isso, nós temos 160 voluntários que trabalham semanalmente. Caramba, isso é muito legal. Em Ribeirão Preto e em São Paulo. Em São Paulo a gente atua em 2 hospitais, em Ribeirão Preto e na região lá são 12 hospitais. Então a gente treina essas pessoas, obviamente, porque trabalhar no hospital tem algumas especificidades aí que o pessoal precisa estar preparado. E a gente tem 2 cursos, é só entrar na nossa página do Expresso Ação ou na página do Expresso Riso no Facebook e você consegue mais informações, consegue se inscrever. E a gente vai ficando por aqui, porque já tem mais piada acontecendo. Cara, aqui Os caras não param, né? Só aqui do estúdio o ouvinte não tem acesso. o pessoal não para, meu. Falou, gente. Até a pessoal, próxima. até mais. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Valeu, Paulinho. Valeu, Jaziel. Você é o Valeu, cara, velho. Marquinhos. Eu sou o Paulinho, mas não sou o Paulinho apresentador, não, viu, gente? Eu sou o Paulinho. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho, e uma observação, Júnior tá muito diferente. O seu Olá Pessoas do Paulinho, viu? Mas tá chegando lá. Sim, Val Júnior me substituiu nesse programa que você acabou de ouvir. Programa bem legal, falando sobre humor, falando sobre criatividade. Obrigado, Júnior, por fazer esse papel aí tão bem lá no Encontro de Líderes dos Jovens da Verdade. Inclusive, aproveitando, esse é um programa gravado em evento, nós teremos mais 2 eventos aqui pela frente. Evento número 1 que nós gostaríamos de falar é o Vocari 2016. Sim, de 21 a 24 de abril na Unicesumar, em Maringá, interior do Paraná, e você já pode fazer a sua inscrição pelo site vocari.org.br. E se tudo der certo, né, esposa? Estaremos nós 2 como casal nesse evento. A gente sempre tenta, né? Não, a gente tenta, a gente firme e forte tenta. E se você ainda não conhece esse movimento do Vocari, entra no site, veja o que é, a história do Vocari e faça a sua inscrição, né? Isso mesmo, lá a gente vai ter nosso espaço para gravar com os preletores, aprender com muita gente lá e distribuir de novo esses programas pelo ano aí pra gente sempre ter conteúdos muito interessantes por aqui. E já na sequência, praticamente, 43º Encontro Cepal, de 2 a 6 de maio deste ano de 2016, em Águas de Lindóia, já é o 43º, o meu 11º Encontro Cepal. Olha isso, hein, marido? Eu nunca lembro o percurso. Não, meu 10º. O 10º, Meu né? 10º Encontro Cepal, tô adiantando as coisas. O meu primeiro foi em 2007, 2016, completam uns 10. Durante a semana, algumas pessoas não podem ir porque estão trabalhando e não conseguem e tal. Mas se você tem a disponibilidade de tirar essa semana, tire e vá ao Encontro Cepal. Principalmente por causa do tema desse ano, que é integrando gerações, né? O Encontro Cepal é visto como um encontro de pessoas mais velhas, pastores, sêniores e clássicos de suas igrejas, mas a Cepal tem entendido a importância de trabalhar também com a nova geração de líderes e pastores. Então, essa é uma grande oportunidade de você trocar experiências com outras pessoas da sua idade e participar desse networking gigantesco que é o Encontro Cepal, com mais de 1.500 participantes. E olha só o time que vai estar lá. Só entre os preletores das plenárias e palestras. Todo mundo praticamente já passou aqui pelo podcastirmãos.com. Então tem André Fontana, Caleb Ribeiro, Daniel Martins Coelho, Dani Boy. O Dani Boy. Tem a Helena Salles, super fofa, gente. Olha, ela fala sobre o Ministério Infantil na igreja, que é fantástico. O Fábio Silva, do Ministério Novo Jeito, vai estar lá também dando palestra. Hernandes Dias Lopes, que esse todo mundo conhece, né? Josué Campanhã, do Envisionário da Cepal. Marcos Amado. Com quem a gente já falou sobre trabalho com muçulmano, missão transcultural e tudo mais. Esse próximo a gente pula, né, amor? Esse aqui a gente quase não fala com ele, não fala dele por aqui. Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior. Ricardo Agreste. E Ronaldo Lidório. Sem contar os seminários, a gente vai dar seminário lá sobre marido vai estar lá. Integração via comunicação. Eu preciso ver ainda o tema, mas vai ser alguma coisa muito interessante, pode ter certeza. Sempre é, Sem né? contar que no Vocário eu também vou dar oficina, hein? Olha, Ó. é verdade.
Vocês podem me ouvir mais um pouquinho, né? Quem não aguenta mais ouvir Não é a pra voz. que ouvir Paulo Júnior, né? Vai lá Pra assistir o quê? seminário do Paulinho. Se tiver, assim, ó, se eu for concorrer com o Paulo Júnior, vocês já sabem quem vocês vão escolher, né, gente? É o outro Paulo. O Paulinho. É. Olha o nível da confiança do rapaz. Aí nós vamos ter Aquário de Ideias lá pra continuar com o podcast Cepal. Então a gente vai começar, a partir de então, uma nova temporada do podcast Cepal, também entrando aqui no feed de irmãos.com, entrando no site novo de irmãos.com que tá chegando. Olha, tá chegando. Um dia vai chegar. Tá assando no forno 180 graus. E assim, a gente vai colocar mensalmente as entrevistas com os missionários e também intercalando com elas as mensagens. Então, se você não consegue ir, você vai ter acesso pelo menos às mensagens principais. Você vai perder o networking, vai perder seminário. Vai perder tomar chocolate quente com a gente lá no pub. É, tudo isso. Mas você vai ter o acesso a todo esse conteúdo. encontrocepal.org.br, lá você encontra o link para inscrição no Encontro Cepal. E todas as informações sobre o encontro. E sobre o programa anterior, um programa surpreendente. Pro Falar em Vocari, Exatamente. programa anterior. Olha, gente, eu confesso pra vocês, às vezes a gente vê uns programas assim e fala, eu não conheço o fulaninho, não sei sobre o que ele vai falar direito e tal. Mas olha, o programa com o senhor Wilson Matos, várias pessoas falaram que foi o melhor podcast da vida deles. Não é o melhor podcast de irmãos.com, é o melhor podcast da vida deles. Que é quase a mesma coisa, né, gente? É Se a verdade. pessoa... Enfim. Porque a história de vida do homem é fantástica. E também as lições que ele coloca nas entrelinhas da história, né? Ele abre vários parênteses na discussão e acaba tendo muito conteúdo agregado à sua história. Foi bem legal, uma conversão ao conhecimento, programa número 287 do podcast irmãos.com. Se você não ouviu, aproveita lá pra ouvir. E a gente quer agradecer a todo mundo que comentou de novo. É, o nosso first Quem Cláudio, será? Quem? Cláudio. Cláudio Antônio da Silva, de Novo Hamburgo. Douglas da Silva Lima, de Itapevi. Eu não sei onde fica Itapevi. Depois é longe, ele põe. É longe. Depois ele põe Não, Barra tem São aqui. Paulo. É só clicar aqui no nome dele que você vê o perfil. Bom, já que você fez a dúvida, vamos Viu? descobrir. Na dúvida é São Paulo. Joga aqui no Google Maps, onde fica... Mas deve ter um monte de Itapevi. É São Paulo. É São Paulo, tô te É São falando. Paulo, não é tão longe assim. Não, na dúvida é São Paulo. Na dúvida, São Paulo. Vamos ao tanto de cidade que tem em São Paulo. É verdade, tem essa. Simone Santos, de Maringá, e da Aleluia Bells, inclusive. Inclusive, eu gostaria de agradecer A Simone e ao e ao Danilo. Danilo, gente, que fofo. Eles mandaram um monte de presentinho pra Mandaram gente. muitas coisas legais da Aleluia E Bells. agora eu só vou usar Aleluia Pois Bells. é. Só. Vou- Você abre o guarda-roupa, só tem Aleluia Bells. Vou dar embora que tem o resto de roupa que eu tenho guardada lá. De roupa. Usar só Aleluia Bells, que os caras têm umas estampas incríveis. Muito obrigada, gente. Cristiano Almeida, de Duque de Caxias. Alberto Vasconcelos, de São Paulo, São Paulo. Luciano Lopes, de Londrina. Londrina, São Paulo. Não, tô brincando. Londrina é Paraná, viu? Josué de Matos, de Jundiaí, São Paulo. Camila Cassiano de Paiva, de Conselheiro Lafayette MG. Elias Paiva, de Conselheiro Lafayette. Marido da Camila. Obrigado ao casal que comenta junto. Muito valeu. E a Liliane Chicão Mazieiro, aqui da linda... Iba Viva, Linda Vinhedo. Como que o Luciano do Vale falava? O Principado de Vinhedo. É verdade, o Principado de Vinhedo. Inclusive a Lili, outro dia a gente foi fazer a nossa caminhada na represa. Olha só. E a Lili entregando passa. as pessoas. É, a Lili passa pela gente e fala, com fone de ouvido e fala: olha só, tô ouvindo vocês aqui no ouvido. Gente, que fofa. A primeira vez que ela comentou aqui. E Beijo, ela- Lili. E ela já ouve há muito tempo, a família ouve há muito tempo, o Carlinhos também. Valeu, Lili, valeu, família, pelo carinho e por compartilhar com a gente o que vocês têm aprendido também. Então é isso, galera. A gente volta no próximo programa, continuando com a promessa de que vem um novo Irmãos.com. Mas só Isso dizer, aí. ó. Ó, tá no forno 180 graus. É, e eu Já tá ficando douradinho. eu já diria que tá na hora de abaixar o fogo. 180 é o mínimo. É o mínimo? É o mínimo. Ah, tá. Já baixei. Já baixou? Já criou casquinha. Já tá só fazendo a finalização. A gente não pode abrir ainda, porque senão vai murchar. É, exatamente. Mas ó, quando você menos esperar, quer dizer, você já deve estar esperando há muito tempo, mas quando você menos esperar, mesmo assim, a nossa promessa é até abril, lembre-se disso, quando vamos completar 18 anos do site e em março, É, a 10 gente não anos do atrasa podcast. nada, não. Uhum. Não, a gente só tá criando expectativa de talvez lançar antes disso. Estamos com força
total, mas a gente também não quer lançar um negócio capenga. Quer fazer um sistema bem legal que deixe todo mundo muito confortável. Vai estar cheio de erro, porque vocês sempre encontram erro. Mas a gente vai depurando com o tempo. Valeu, galera. Até o próximo programa. A gente continua aí. Na sua tarde de domingo, ensolarada. Como assim, André? Sei lá, a rádio termina desse jeito. Tá bom. Então, um beijo no coração de todos vocês. O pessoal... Peraí. Ainda bem que tá filmando. Ainda bem que não tá filmando. Tá filmando, é verdade. Como é que é? Nada, não. Não, o Paulinho enfiou o lápis no ouvido agora e ele entrou 15 centímetros, cara. Ai, cara. Eu enfiei lá. Ele é mágico, né, cara? Ele é mágico. Ele é mágico, mano. Foi uma mágica, é? Ah, safado. Só que ele fez só pra você, Júlio. É que o Paulinho, além de ser palhaço, é mágico também. Ô, cara.